Vamos na área! Vamos que vamos. E aí, Mitter? Opa! E aí, tem que inverter a tela aí, Bruce. Que assim? Isso! Saudade de você, cara. Beleza. Tá conseguindo me ver aí? Tô, Direitinho? tô. Maravilha! E aí, galera, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo esportivo Mister Top Team. Hoje o nosso convidado especial é o professor Francisco Rufino, professor de jiu-jitsu, de judô, graduado em educação física, mestrado, doutorado, é o quê, professor? Eu tenho meio mestrado, tem que acabar. Meio mestrado, isso aí. É, É isso aí, galera. E aí, eu professor, vamos fiz. lá então, como é que tá nessa pandemia aí? Tá fazendo os treininhos em casa? Eu tava com dengue, né? Mas antes disso eu Pegou dengue, tava. cara? Peguei, cara. Fiquei 2 semanas mal. Hoje que eu tô me sentindo um pouco melhor. Vamos que vamos. Então, tá se recuperando aí tranquilo, né? Sim. Vamos falar um pouco aí do senhor, professor. Quando é que o senhor iniciou nos treinos? Quem te despertou para colocar o kimono aí? Kimono, Bruce Lee, né? Cara, meu primeiro ídolo foi o Bruce Lee. Eu coloquei kimono com 9 anos de idade a primeira vez. Minha mãe fazia academia. Aí ela levava eu e minha irmã, aí minha irmã fazia balé, aquele de praxe, né? Aham. Aí desde então, eu tô com 40 anos, nunca mais parei, não. Nunca mais tirei o kimono. Maravilha. E aí já começou no judô e no jiu-jitsu, tudo junto? Não, o jiu-jitsu eu comecei. A primeira vez que eu tive contato com jiu-jitsu foi com o mestre Del em 95, por Pouco aí. tempo, hein? Aí ali que eu comecei mas nunca dei ênfase como eu dava no judô, né? Treinava bem Aham. esporádico. Aí depois de um certo tempo que eu comecei a treinar com mais afinco, né? Agora o judô sempre foi a minha prioridade. Maravilha. Vamos lá, professor. Hoje nosso tema é sobre meditação e atletas. Nós temos uma grande preocupação, principalmente atletas de alto rendimento, né? Quando a gente fala competição, por mais que aquele atleta ele seja fanático em competição, que ele tenha uma rotina extensa de competição, sempre dá aquele frio na barriga, né? Sempre dá aquele gelo lá. Quais as dicas que o senhor tem para a gente aí para passar sobre meditação ao atleta? Bom, primeiramente eu queria falar da importância, porque o que acontece? A gente que é judoca, a gente sempre escutou Mokusô, né? Desde pequeno. E eu escutava aquilo, só que uma coisa que eu percebo, Miter, é que a maioria dos professores, eles negligenciam o Mokusô, cara. Eles fazem um Mokusô, tipo, fecha o olho, abre e vai. Não é o que Jigoro Kano queria, né? O Mokusô, na verdade, segundo a ciência, tá? A ciência diz que a gente só começa a entrar no estado meditativo em 67 segundos. Então, teoricamente, a gente teria que ficar no mínimo 67 segundos naquele Mokusô, né? Então, é importante. Eu comecei a ler sobre. Se você for traduzir o Mokusô, ele é como se fosse deixar o pensamento passar, né? É meditação, né? Então, essa hora do Mokusô no final da aula, eu acredito que aí vai um ponto de vista, né? Eu acredito que Jigoro Kano queria que a gente praticasse a meditação para auxiliar na luta. Por isso que ele colocava ali no final, para Aham. despertar, né, a meditação. Hoje, eu já peguei várias planilhas, assim, olhei, né, planilha de atleta de alto nível, que estavam expostas em algum site ou alguma coisa assim, e tá na planilha do cara meditar. Tá lá, tal hora musculação, tal hora fisioterapia, tal hora treino de kimono, tal, aí tem lá a meditação. Né? Então hoje é tão importante isso que muitos atletas têm a meditação na planilha.
né, junto com todas as outras atividades dele. Principalmente atletas que precisam de mais controle emocional. Tem esportes que eu vejo que um esporte de precisão, por exemplo, né, a gente pega o judô, né, que precisa daquele golpe perfeito, uma ginasta que precisa fechar aquele mortal, aquilo ali sem erro, então eles precisam de muita inteligência emocional, muito controle. Então a meditação entra aí como um auxiliar, né? Para a pessoa ter esse controle, né? Por exemplo, a gente está ali na luta, tá levando um amasso, já aconteceu isso comigo várias vezes, tá cá de cento e tantos quilos enfiando a barriga na sua cara, e ali você tá sem ar, tá agoniado, querendo sair, você faz força, ele nem se mexe. A meditação ali é muito importante para você manter sua respiração e seu controle emocional para você tentar sair da situação da melhor forma possível. Tá dando um Eu acredito. probleminha aí, eu... Deu uma travada? Deu uma travada. Agora foi, vamos lá. Mas você parou aonde? Parou na amassada. Na Tava onde? tomando uma amassada. Onde você tava tomando uma amassada lá? Ah, tá. Então, quando a gente, por exemplo, eu gosto muito de pegar. A luta em pé ela é mais explosiva, né? Uhum. Então ali a meditação ela vai auxiliar bastante no controle ali da pessoa, saber o momento certo de atacar, saber o momento certo de defender, né? Já no solo, eu acho que tem muito esse lado de controle respiratório, controle emocional, porque, como eu estava te falando, a situação que eu gosto muito de colocar, que a meditação ela é importante. Importante não, é uma assim para a gente colocar na prática, vamos colocar assim, né? Você está levando um amasso, um cara bem mais pesado que você, né? Você não está conseguindo respirar, tá ali aquele kimono, tudo suado, Uhum. além da sua frequência cardíaca tá alta, você ainda tem que segurar aquele controle de respiração. A meditação é muito importante ali. Eu tenho vezes que eu estou levando um amasso assim de alguém muito pesado, a respiração ali, eu fecho os olhos às vezes, não é que eu medito, eu acho que meditar ali não convém, porque Uhum. você precisa pensar, né, para sair da situação. Mas a meditação me ajudou muito no controle respiratório, no E autocontrole de respiração. hoje você passa esse autocontrole, essa meditação em suas aulas, professor, para os seus alunos? Qual é a forma que você trabalha os seus alunos quando fala de meditação? Então, como eu estava falando aqui no início, eu pesquisei realmente a fundo o Mokusô de Jigoro Kano. Né? Uhum. Eu tentei pegar o máximo de informações possíveis, conversei com o máximo de pessoas possível, e o que acontece? O Mokusô, é o que eu acredito, tá? Eu Uhum. faço como Jigoro Kano fazia. Eu pego o fim da aula, coloco o Mokusô, explico, assim, fechem os olhos, controlem a respiração, evitem se mexer. Uhum. Se pensar em alguma coisa, que eu acho que é o mais importante da meditação é você deixar o pensamento passar. Se você ficar Uhum. fixo em algum pensamento, aí você começa a ficar ansioso, você não entra em estado meditativo. Então, quando você começa a colocar aquela sementinha do Mokusô, de Jigoro Kano, e eu sempre, o que eu falo para os meus alunos? Não dá para a gente fazer uma meditação ali numa aula de judô de 10, 20, 30, 40 minutos. Eu faço de 1 minuto, 2, 3, né? 5 no máximo. Mas quando a gente pensa em meditar mesmo, eu aconselho começar por uma meditação guiada. Uhum. Quando fala de meditação, eu gosto de ser bem laico também, Niter. Eu não falo de religião, de budismo, nem nada disso. Porque para mim, meditação é uma coisa que é uma prática, uma constância. É uma higiene do cérebro. A gente não malha o peito, o bíceps. É uma forma de você estar treinando seu cérebro. Então, o fato de você tentar ficar parado em algum lugar, sem se mexer, controlando sua respiração, trabalhando sua postura, e tudo que você pensar, você deixar o pensamento passar,
para não ficar fixo naquele pensamento, aquilo vai te auxiliar na sua vida mesmo, em vários aspectos. Aí o que eu aconselho? Meditação guiada. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, você entra no YouTube, por exemplo, tem aplicativos que tem, cara, um monte de várias meditações, várias ramificações, várias linhas. Eu sempre sugiro que a pessoa vá experimentando para ela ver qual que ela tem afinidade, né? Eu gosto de uma meditação mais técnica, eu pessoalmente, assim, eu conheci a meditação pelo budismo, mas eu gosto de uma meditação técnica mesmo, que o cara fica te guiando, relaxa o ombro, presta atenção na respiração, né? Controle de respiração eu acho fundamental, né? Eu estava pesquisando também e comecei a participar também de umas meditações. Não sei se você atribuiu isso também pela prática do PNL, né? Que a gente faz. Sim, com certeza. Do PNL, e eu fiz algumas meditações usando a técnica daquele Paul Kena, né? Paul M. Kena. Não sei se vocês já viram, quem não viu, tem no YouTube também. E é bem legal. Esse é aquele cara que fica no gelo? Ele consegue ficar na água gelada e tal? Esse cara é samurai. Né? Foda. Então tem uma coisa bem legal aí que algumas eu gosto, algumas eu tiro de lavada e eu comecei a fazer isso também. Tem um professor lá na Mintertop, tinha o Thiago, que é da mesma equipe que você, da Dell aí. Thiago Sim, o Thiagão sangue bom demais. Dias. Ele tem feito essa técnica de meditação já com as criancinhas a partir dos 4 anos, né? Exatamente. Eles ficam lá pilhados, a garotada fica ali, o êxtase lá em cima, adrenalina total. No finalzinho ele abaixa, faz ali, é coisa bem rapidinha também. Ele não passa muito tempo, porque a criança não vai conseguir. A gente faz um pouco só ajoelhado, ainda tem aquele negócio de dor na perna, dor no joelho, né? Sim. E isso resolve muito para nossa molecada lá, cara. Eu começo também desde cedo a meditação. Eu tenho aluno de 3 anos e tenho aluno de 3 não, 4, é o mais novinho, o mais velho tem 67. Todos fazem, né? O benefício da meditação, porque eu tenho aluno autista, síndrome de Down, eles gostam, viu? E eu vejo o que os pais me passam é que eles fazem em casa, o Mokuso. Pô, que legal. Então, é de suma importância para todo mundo, né? Tem por exemplo, não é bem uma meditação, né? Você que gosta da parte assim, de militar, né, do exército, já ouviu falar na Brief Box, que os fuzileiros navais fazem? Pô, aquela ali, você fazendo aquilo ali, meditando, é fenomenal. Fenomenal. Um controle, é um ansiolítico, né? A pessoa aprende a trabalhar a ansiedade dela com respiração. Né? Porque uma coisa que a meditação trabalha muito, Mitter, que eu acho muito importante para o lutador, é que, por exemplo, você tá. Vou colocar uma posição aqui, um Tateshi Rogatami, né? Uma montada. O cara tá jogando peso na sua barriga. Você tem o controle de respirar pelo peito. Aí o cara vai e senta no seu peito, aí você consegue respirar pela barriga. Então, a meditação também ajuda muito, muito, muito a você ter esse controle de respiração, né, de diafragma. E você estava falando do cara do gelo, o Rickson Gracie mesmo, cara, o cara entra de sunga no rio gelado. Tipo, sei lá, que temperatura tá, meditando. E com controle de respiração. Então a gente vê que a meditação ela leva a gente a ter um controle físico e mental. De passar limites, né? Ultrapassar limites. Em casa, qual o momento certo da gente usar a meditação? Mitter, eu pessoalmente eu medito todos os dias. Eu no início eu não conseguia meditar nem 1 minuto, cara. Não conseguia ficar quieto nem 1 minuto. Hoje eu consigo ficar 40, 50. É o que eu falo para as pessoas, constância. Constância. Comece meditando menos e vá aumentando. Quando você for meditar em casa, eu acho que você tem que pegar um momento que você não seja interrompido.
que você possa conversar com as pessoas da sua casa para não te interromper. Porque principalmente o início da meditação, se tem barulho, você não consegue entrar no estado. Pessoas que já estão no nível de meditação faixa preta, assim, o cara pode estar no Carnaval de Salvador que ele vai meditar, porque ele já é condicionado. Quem está começando, o ideal é ele buscar um lugar silencioso, pedir para que as pessoas da casa dele não o incomodem. E eu sempre falo, cara, você pode meditar em pé, sentado, deitado, do jeito que você achar melhor. Mas não se esqueça de trabalhar a postura, respiração e deixar o pensamento passar, dentro da sua possibilidade. Eu falo assim, cara, que tempo eu vou ter hoje para fazer essa meditação? Sei lá, meio-dia. Aí medita. Não tem um horário. Né? Tem pessoas que gostam à noite para desacelerar. Tem pessoas que gostam no início do dia para pegar o embalo. Eu acho que vai muito assim da prática, né? Para a pessoa fazer algo que seja bom para ela. Né? Não tem uma receita de bolo. Hoje você indica quem para a pessoa, exemplo, tá ali na calmaria, chegou em casa do trabalho cansativo para colocar o fone e ó, puf, descansar, Geraldo. Quem o senhor está indicando aí? Uma pessoa? Algo que se indica. Olha só, YouTube. Hoje eu acho que o que eu mais uso é YouTube. Tem aplicativo da Vivo, tem um monte de coisa. Aí eu entro no YouTube e digito lá. Meditação guiada. Quando você digita isso, cara, vai aparecer em todas as línguas que você colocar lá, vai aparecer milhões de vídeos. Primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que pensar, quanto tempo eu vou meditar? 1 minuto? 2? Porque você coloca lá, meditação guiada de 3 minutos. Entra lá, escuta e vê o que a pessoa vai te falando e vê se você tem afinidade com aquilo. Eu criei afinidade com a meditação, eu não sou budista, tá? Mas foi indo no templo budista, eu sentava lá, eu só ia na hora da meditação guiada, que é a hora que o monge faz a meditação guiada. Eu não ia na parte de que eles falam lá, porque eles não tenho nada contra, mas eu ia para a meditação guiada. E eu ficava ouvindo o que era para fazer. Como eu te falei, no início eu não ficava nem 1 minuto, hoje eu consigo ficar 40, 50 minutos de joelhos, né? Então, eu sugiro que a pessoa procure. Eu sugiro o YouTube, porque lá tem de tudo. Tudo. Cara, tem meditação, tem umas coisas que são até meio viajantes, assim, meditação para ficar milionário. Aí eu acho viagem. Né? Mas assim, eu falo, meditação. Né? Sim, aí eu acho que a pessoa tem que realmente entrar para ver o que ela tem afinidade. Né? Meditação para controle de respiração, essas eu adoro. Meditação, essa que eu te falei do Brief Box foi porque eu entrei num negócio de meditação de fuzileiro naval, dos snipers, né? O cara às vezes fica 1 hora e meia apontando para alguém esperando atirar. E ele fica num estado ali quase que ele não está meditando porque ele tem que prestar atenção, né? Mas ele está controlando a respiração dele, a ansiedade. Então, tem meditação, assim, para o que a pessoa quiser. Lembrando que a pessoa vai colocar o fone dela e não vai ficar escutando só musiquinha, né? Tem uma fala, né? Sim, eles vão falando. Isso que eu acho legal. Evite se mexer, relaxe os ombros. Outra coisa que a meditação trabalha muito, ela evita que você tenha lesão cervical, lombar, porque ela estimula a gente a botar o queixo para dentro, relaxar os ombros. Então, quando você vê, você está com uma postura excelente por conta da meditação e segurando aquilo ali. Outra coisa que eu gosto muito, que é correlação, para mim, ele e andam juntos, é a yoga, né? A yoga é a meditação, para mim. Eu fiz yoga há muitos anos com a Daisy Rose e, olha, fenomenal. Eles se auxiliam bastante. Né? Agora, meditação guiada é o que eu indico. Legal. Professor, a gente tem visto muita gente aí hoje, né? Principalmente agora, nesse tempo de pandemia, tá todo mundo só absorvendo
coisas ruins que tá vindo da Porcaria. TV, né? Muita coisa ruim que tá vindo na TV, aí qualquer coisa vira polêmica. Você abrir a maçaneta do seu carro, o povo já tá bitolado lá. Então, é uma boa também para a galera desafogar um pouco da TV ali, tirar um tempinho para relaxar. Eu vi aqui, acho que foi o professor André que falou que hoje a maioria dos professores aí não estão fazendo o mokusô como verdadeiramente deviam fazer, né? Nem no judô e nem outra arte marcial. Eu vejo só o Exatamente. pessoal terminando o treino e dando aquela apertadinha na mão que me irrita. Só bateu na mão, tchau, e acaba aquele momento zen que a gente chama um momento de sabedoria do treino, né? Então, alguns professores estão deixando tudo isso lá atrás e entrando no modismo. Eu acho que o modismo está atrapalhando a arte marcial, né, professor? Pois é, mas aí acaba o judô, né, Mitter? Eu, pessoalmente, eu sou raiz nisso aí. Aham, Chinelo virado para fora, tem que cumprimentar o tatame. Eu, pessoalmente, quando eu entro a primeira vez no dia no tatame, eu entro de 6A, faço minha oração ali antes de entrar, uhum, cumprimento. E o mokusô, como eu disse para você aqui no início, ele é negligenciado. Porque se você fala mokusô, fecha o olho, abre e cumprimenta, não fale, porque ele perde sentido. aham, Entende? Se você tem que entrar no. Cara, eu vi alguns treinos japoneses, os caras ficam um tempão de mokusô. aham. Aí você chega, o cara fala, mokusô, yame, pá. Pra quê? Não faz sentido, é só para cumprir um protocolo, vamos dizer assim. Se você Explica fala para a para as galera pessoas. aí que tá curtindo a gente aí o que seria esse Mokusô e Amigo. Tem muita gente aqui que não pratica, né, o judô. Assim, o mokusô, Mite, é porque assim, quando você vai pegar a língua oriental, eles têm muita variação de linguagem, né? Mas do Aham, que eu pesquisei, mokusô, vamos pegar essa linha de raciocínio que eu acho que é a melhor. É deixe o pensamento passar. O que uhum, ele quer dizer? Se eu fecho meus olhos para praticar o mokusô ali no final do treino, para eu sair do treino melhor do que quando eu entrei, e eu fico pensando, eu tenho que comprar tal coisa no mercado, eu tenho que eu tenho que falar com minha avó. Você não medita. Então o aham. que o mokusô diz, o oriental, né? Pensou em alguma coisa? Agradeça pelo pensamento, sem crítica, sem julgamento e deixa ele passar. Simples. E é isso que você, quando você vê, você está meditando quase uma hora. Uhum. Pensou, eu tenho que ir no mercado, opa, não, obrigado por esse pensamento, sem crítica, sem julgamento, deixe ele passar. Esse é o mokusô. Deixe o pensamento passar neste momento. A gente não pode deixar pensamento passar, por exemplo, durante um randori. Mas ali é o momento de você fazer sua higiene do cérebro, no Aham. mokusô. Pô, bacana. E o Então, senhor fala uma frase também bem legal, né? Que é tenha coragem, caráter e seja gentil, né? isso. Uma Na frase verdade, impactante, né? é porque quando eu fui fazer essa logo do meu judô, eu tava vendo um filme com minha filha, da Aham. Cinderela. E ela fala uma hora no filme que é tenha coragem e seja gentil. Aham. E eu achei aquela frase muito impactante, muito bonita. Foi vendo Cinderela com minha filha. Pô, Aí bacana. eu completei com tenha caráter, coragem e seja gentil, porque eu acho que são três coisas. Caráter é primordial para uma pessoa ter, para mim, né? Eu Aham. tenho empatia com ela. Eu tenho empatia com todo mundo, mas eu acho que o caráter é fundamental. Aí o coragem, seja gentil, vem da Cinderela, cara. Pô, bacana. A gente tem aqui na nossa live o professor Paulo, do Karatê. Ele está falando, eu sou karateca e no Karatê praticamos o Mokusô. Pô, bacana. Parabéns aí, Sim. professor. Continue assim. Na verdade, Mita, Jigoro Kano, ele conversava com o Eshiba e com o Funakoshi, né, os criadores do Aikido e do Karatê. E essas Aham. três artes marciais, elas têm Mokusô. Só que o problema é que o pessoal não pratica. Aham. Eu vejo muito. Tu falou aí antes, no final, a gente tem o professor o Thiago Rabelo, Lucas Rabelo, perdão, lá na academia.
Lucas Rabelo, ele vem do karatê mesmo tradicional, né? Ele entra, primeira hora que ele entra também, ele entra ajoelhado, cumprimenta, faz ali a parte de meditação com os alunos no início, e no final também só que ele faz isso que tu falou, ele não quebra, né? Ele terminou de meditar, ok, faz a frasezinha dele no final do treino, e a molecada sai zen, com vontade de Zen. voltar. Exatamente. O que eu sinto quando você coloca meditação num treino é exatamente isso. Os alunos têm mais vontade de voltar. Porque a nossa arte marcial já é completa. Só que eu Uhum. acredito que estão negligenciando essa parte do Mokusô. Então, quem não faz o Mokusô corretamente, em vez de ter um treino 100, ele tem um treino 90. Porque ele fez tudo, aqueceu, alongou, lutou, fez posição, fez isso. E esqueceu a parte de higiene mental para ele Uhum. sair de lá melhor do que de quando ele entrou. Eu gostei muito dessa parte de meditação, eu trago isso desde de moleque, né? Meu mestre, você conhece, Sensei Sim, André Mariano. André é Ele tem umas referência. técnicas muito legais que pô, a gente sai, parece que a alma sai do corpo, cara. Vai para outro lado, eu não sei o que que é, porque se você parar tudo para fazer mesmo, dá certo. A técnica que ele usa, que muitos podiam estar usando, eu levo isso para minha turma adulta. Desliga a luz, deixa deitado e ele vai controlando com a fala dele, a nossa respiração, controlando. E não é aquilo muito prolongado, né? Ele mede ali de 1 a 3, 4 minutos. Cara, quando você sai na porrada no treino, porrada, porrada, o cara pode estar lesionado no treino, que ele esquece da lesão, ele sai com outra mentalidade dali, cara. O André é referência, né? Não tem nem o que falar. O judô do André é raiz, né? Então, assim, é aquele judô que funciona. Mas a gente pega o judô raiz e a gente aplica coisas modernas, vamos dizer assim, dentro de Uhum, um bom senso, eu acredito. Ele faz isso como ninguém. Aí dá essa vontade realmente de você voltar para o treino. Porque você sai de lá melhor do que quando você entrou. Né? Uma vez eu estava no tatame, tava o André, o Schutz, muito tempo atrás, cara. Acho que tem uhum, uns 15 anos atrás. Eu lembro que o André falou uma coisa muito legal, que eu faço isso hoje, né? Deixa uhum. seus problemas do lado de fora do tatame. Quando você entrar aqui, esvazie sua mente. Isso é meditar, cara. Entende? Não é bem meditar, assim, não é que seja meditar, mas você vê, você entra no outro, no outro mundo, para você poder deixar os problemas lá fora, de repente, se você tiver, e dentro daquele treino completo ali, você sair de lá melhor do que quando você entrou. De repente, Uhum. até com uma solução para o que você estava te afligindo. Né? Eu lembro muito bem disso do André, né? Gente, ó, quando entrar aqui, deixa tudo lá do lado de fora e se concentrem no treino. Isso ficou marcado na minha cabeça e eu repito isso constantemente. Pô, legal isso. É, na live passada, na live da terça-feira passada, eu fiz com o mestre Edmilson, e a gente estava falando sobre isso também, tradição, né? Do jiu-jitsu antigo para o jiu-jitsu novo. E em um tempo da nossa fala foi até citado que hoje os professores esquecem de ler, né, cara? De se preocupar em ler da onde ele vem, de qual origem ele vem, de qual origem. Hoje tem professor que fala, não, meu professor foi só o professor André, foi o professor João. E não sabe quem foi o professor do João, quem foi o professor do João. O pessoal esquece a origem, coisas como o Mokusô também. Ah, não vou fazer não, porque na minha escola não é permitido. E as pessoas hoje ficam com medo, né, de falar para o coordenador, o diretor, e falar, olha, isso é uma regra que a gente faz, tal. Eu já passei muito por isso. E quando você explica e você tem fundamento, você se baseia em algo, as pessoas mudam a concepção dela. Não sei se você já passou por isso também, professor. Mita, porque é o seguinte, como eu falei para você, eu penso na meditação no lado muito laico. Né? Uhum, Eu acredito em Deus, tenho fé, mas tem pessoas que são ateus e você tem que respeitar. Então eu gosto uhum, de entrar com o lado científico. Quando você entra com o lado científico, porque a ciência todo mundo aceita, não tem jeito.
Você entra com um científico, que você não vai falar de nenhum Deus, nem de ninguém. Você vai trabalhar respiração, postura e controle de pensamento, aí isso é aceito em qualquer lugar, né? Aham. Agora, uma coisa importante que você falou aí, Mitter, que eu gosto muito de falar, sabe qual é um dos grandes problemas que eu vejo hoje na luta, não só na luta, em tudo. Os Aham. caras são macacos, velho. Porque macaco que imita. Então você vê que o Aham. cara faz exatamente o que o professor dele fazia e vai passando de um para o outro, por quê? Não questionam. Eu sempre fui um cara questionador, mas questionador por bem. Eu não questiono o professor, eu questiono o conhecimento. Então, se você me ensina alguma coisa, eu vou ler sobre aquilo. Porque eu posso pegar o seu conhecimento que já é bom e complementá-lo. E depois com troca de figurinha, entendeu? Então, eu acho que falta muito isso hoje. Leitura, troca de figurinha, as Aham. pessoas ficam só copiando. Imagine se todo mundo só copiasse. Como estaria o judô hoje? Não ia ter o jiu-jitsu. Se você for pegar o jiu-jitsu de 50 anos atrás, ele não tem nada a ver com o de hoje. É totalmente. Tanto é que tem Gracie Jiu-Jitsu, tem o Jiu-Jitsu Brasília Jiu-Jitsu, né, que ele é mais competitivo. Aham. Então, eu acho que tem, algum, tem professores que buscam essa evolução, mas tem professores que realmente copiam. Uhum. Eu acho que é válido você copiar. É o que eu falo, copiar o que é bonito não é feio. Como eu falei, há 15 anos atrás eu escutei uma coisa do André que eu repito até hoje. Aquilo ali não precisou de complemento, porque dentro do que eu vi, cara, é isso. Aham. Mas de repente eu vou ali numa outra academia do Juquinha, escuto uma coisa, opa, deixa eu ler. Aí você vai ver que aquilo de repente fisiologicamente é errado. Anatomicamente é errado. Aí você, opa, eu não vou fazer isso não. Por isso que tanta gente se machuca, Mito, porque não pesquisam. Simplesmente você me dá um conhecimento e eu repito aquilo sem procurar estudar, né? Isso é bem Esse é complicado. o grande erro, né? Sim, O pessoal fica no monotonismo. Ah, peguei, exemplo, peguei a minha faixa preta, pendurei o meu judogi ou meu kimono, não sei como é que vocês chamam aí, no armário, só vou voltar ele para dar porrada, batizado dos outros quando eles pegaram faixa preta. E existem aquele tipo de professor que terminou ali, pegou faixa preta e não estuda, não lê um livro, não faz um curso. Não precisa ser só curso na área que ele está ministrando, né? O karatê, o judô, o jiu-jitsu, ou o Krav Maga, ou sei lá. O cara tem que buscar outras bases também, né? sim. Isso aqui em Brasília a gente tem colocado muito também, principalmente no curso que a gente ministra, né? No curso Faixa Preta aqui em Brasília. Várias outras modalidades, outras matérias, né? Além só do ensino do judô. Mitter, uma coisa que eu falo assim de coração mesmo, cara. Eu tô pegando o quinto dano no final desse ano. Sabe o que eu mais sinto? Ignorância. Cara, você vê que você precisa de anos para entender um Deashi Harai. Anos. Você leva anos para entender um Degarani. Entender ele, sabe? Uhum. Entender. E mesmo assim não é um entendimento perfeito. Mas é aquilo que eu sempre falo, né? Quanto mais sua faixa escurece, mais sua cabeça desce. Né? Então, o que eu Sim. mais sinto é uma ignorância, mas é uma ignorância saudável, sabe? De buscar. O problema é que eu acho que tem professores que sentem essa ignorância, mas não sentem a vontade de mudar, de buscar, ele se acomoda. Eu não gosto de me acomodar. Uhum. Por isso que, isso que você falou, pô, eu fiz um artigo científico na minha pós de medicina do esporte, de boxe como movimento para evitar Alzheimer e Parkinson. Eu tirei 10 lá na Gama Filho. Poxa, que legal. Nunca lutei boxe, nunca levei um soco, mas eu gosto dele como movimento, né? Como Uhum. aquecimento, para treinar coordenação motora. Adoro jiu-jitsu. Como eu te falei, quem me fez vestir um kimono foi o Bruce Lee, né? O mestre do Kung Fu. Então eu acho que essa. Jigoro Kano conversava com o Eshiba do Aikido, com o Funakoshi do Karatê. Tem contribuições do Karatê no Judô, tem contribuições do Judô no Karatê. Assim, eles confabularam. Tem um livro, Os Três Mestres do Budô, que é fantástico. Uhum. Então, assim, eu acho que isso que você falou é fundamental a gente ter a nossa. Eu tenho minha arte, que é o judô,
que é assim, se perguntaram, o que você é? Eu sou judoca. Tem o jiu-jitsu que me auxilia. Inclusive, eu sempre falo, tem gente que quer me matar por isso, mas o cara que começou a desenvolver o jiu-jitsu, que deu aquele, não que ele deu aula de jiu-jitsu, mas o cara que deu o start para o jiu-jitsu existir é Jigoro Kano. Se Jigoro Kano, por acaso, alguém voltasse no tempo e Jigoro Kano não tivesse existido, não ia ter o Conde Koma. Certeza. Então não teria jiu-jitsu. Hoje é a live da galera crucificar a gente, né? Porque é a live das verdades. É a live das verdades. Rapaz, é um ponto de vista, né? Como eu falo, são meus 10 centavos aí na história. Eu já fui assim, muito turrão também, muito. E eu fiz um coach, né? Eu fiz curso coach aqui. Indico para todo mundo. Eu fiz na BSB Coach. Foi sensacional. Até minha esposa falou que vai lá no curso coach fazer o depoimento dela. Falou, nossa, a vida transformou. Quem me levou para esse conhecimento foi o meu mestre, André Mariano. E algumas pessoas fazem a crítica, né, do curso tal, e outras. E lá eu aprendi. Antes de ter ido, quando o professor me apresentou, eu fiz a mesma coisa que você. Eu pesquiso, cara. Eu vou em fontes, vou em várias fontes. Ah, beleza. Cheguei para fazer o curso. Mudou totalmente a minha forma de pensar, a minha forma de agir. E isso está abrindo leques, cara. Isso é muito importante. Esses turrões aí ficam parados no tempo, né? Sim, eu acho que a gente deve ter a mente aberta, certo? O que eu sempre gosto de falar é se você tem afinidade com aquilo ou não. Mas, de repente, para você ter afinidade numa coisa, Mitter, eu, por exemplo, eu sou apaixonado por jiu-jitsu, eu amo. Por quê? Os lugares que eu sempre treinei, as pessoas são fantásticas, os professores. O Del não sei nem o que falar dele. O Duduzinho, o Almendro, o Eduardo Almendro, foi o cara que eu mais treinei jiu-jitsu na minha vida. Ele também é um cara, putz, não tenho o que dizer dele, é um cara fenomenal. O Tanque, o Ciro, putz, tem um coração enorme. Então, assim, são pessoas que vão te... Então, para você abrir sua mente, primeira coisa que eu falo, não... Às vezes você vai num lugar que não foi legal, mas não pela arte marcial, e sim, de repente, pelo ambiente ou pela metodologia, ou você não teve empatia com o professor. Eu sugiro que antes você treine no mínimo 3 vezes em lugares e pessoas diferentes. Agora, tem aquele lugar também que você entra, é igual a energia da tua academia aí. A energia da tua academia é fenomenal, energia boa. Você entra, já se sente bem. Né? Eu sempre falo para as pessoas procurarem um lugar que ela entre e se sinta acolhida. Quando eu entro na sua academia, a sensação que eu tenho é essa, de acolhimento. Por isso que eu falo, tentem. Muito obrigado aí por falar isso. A gente escutou isso já de algumas pessoas também que a gente sempre fala, né? Pô, procura um lugar que você se sinta bem. Hoje, carregar bandeira é difícil. Eu vi uma postagem de um professor um dia falando sobre os creontes. Quem é do jiu-jitsu vai entender aí a palavra creonte, né? Hoje, a pessoa está morando perto da academia X, ela vai querer praticidade, ela vai querer chegar do trabalho, ir para o treino dela e ir para casa, se é perto. Principalmente aqui em Brasília, que tudo é longe, né? A pessoa fala que é perto, mas tudo é longe, né? Para você fazer, tudo é de carro. Sim. E as pessoas ficam com aquele negocinho de burro, de cavalo, que só leva à frente, né? Esquece. Outras pessoas também, aqueles judocas mais antigos, falam, o jiu-jitsu não serve para mim. O pessoal do jiu-jitsu, o judô não serve para mim, não serve para nada. Mas, cara, hoje é um complemento top. O cara que é competidor de jiu-jitsu, a luta do jiu-jitsu começa em pé. Se ele não souber entrar ali, fazer a queda dele, ganhar os 2 pontos dele, o atleta do judô, se ele não souber estabilizar no chão ali no jiu-jitsu, ele vai perder a luta fácil. Hoje a gente está vendo aí grandes competições internacionais no judô, que a movimentação no solo ela está muito mais complexa.
Então é uma arte ajudando a outra. E tem gente que é turrão, né, professor? Na verdade, eu gosto de usar essa frase, Mitter, é que o jiu-jitsu e o judô são irmãos gêmeos. Uhum. Então, como todo bom irmão gêmeo, eles são iguais com características diferentes, vamos colocar assim, né? Então, se você for pensar, quem treina os dois se sente hiper à vontade. Uhum. O que eu falo sempre é que hoje o que eu vejo muito legal nas academias de judô, por exemplo, é que a gente sabe que treinar em pé, assim, chega um momento que de repente, isso eu vou falar é estatística, tá, Miper? Ok. São vários estudos que fizeram aí e realmente treinar em pé o cara sente mais dor no joelho, na lombar e tal, então ele busca o chão, certo? Uhum. E eu vejo muito legal que tem muita academia de judô hoje que, por exemplo, eu tenho um grupo de um pessoal assim mais velho que a gente faz o Chikome, troca de queda, o Nagiai e vamos treinar solo. Às vezes tem um treino em pé. Por quê? Porque o joelho dos caras não permite mais. Você dá Uhum. um Taiotoshi num cara que o joelho dele já está muito comprometido, ele vai sentir dor. E a dor, às vezes, faz a pessoa se afastar do esporte. Por isso que eu acho que o professor de judô, que de repente ele não abre a mente para o jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu, o solo dele é mais trabalhado. Por quê? Porque eles treinam mais solo. Não tem jeito. A maior parte, tanto é que é raro treinar em pé. É Uhum. diferente. Eu sou a favor do seguinte, Mitter, minhas aulas são 50-50. Eu passo uma técnica em pé, passo uma técnica no solo, e é um Hadori em pé, um no chão. Um em pé, um no chão. Que aí fica um treino mais assim, como é que eu posso dizer, democrático. O cara Uhum. que quer treinar em pé e no chão, ele vai. O cara que quer treinar só em pé, ele vai. E o cara que vai treinar só em chão, ele vai. Quem quer treinar só o chão vai descansar uma. Quem quer treinar só em pé vai descansar uma. Quem treina os dois não descansa. Então, eu gosto Uhum. muito de fazer esse treino democrático. E pegando as técnicas do jiu-jitsu, que são válidas no judô. Poucas coisas do jiu-jitsu não são válidas no judô. E tudo que pode no judô, pode no jiu-jitsu. Tem uns lugares que eu vou treinar jiu-jitsu que eu acho legal que o professor já pede para eu passar uma técnica em pé. Uhum. Aí a gente vai passar um Kouchigari, por exemplo, com movimentação, pegando o pé da pessoa antes de pegar no chão, aí, pô, você abre a mente deles também pro Uchikomi em pé, né? Por isso que eu acho que ambos têm que abrir a mente, mas eu vejo o preconceito mais do judoca. O jiu-jitsu, ele absolve o judô com muito mais... Eu não vejo rejeição, eu vejo mais de Uhum. judoca, A infelizmente. gente, a gente lá na Mitter Top Team, a gente sempre pede para os alunos, que é o treino da quarta-feira, é o treino que mais lota, né? Acho que é Brasília toda, né? Quarta-feira é o treino que explode. Então a gente sempre faz essa troca de modalidade, né? Eu pego os meus alunos ali do judô, olha, o tal dia tem treino, pá, cai bem no dia do treino do jiu-jitsu. Eu pego o professor e coloco ele lá no tatame. Ó, hoje a aula é com o professor X do jiu-jitsu. Aí eles já ficam malucos. Só que são coisas, cara, que até pra gente, professor, né? A gente tá falando A, e aí o professor falou A mais bonitinho e o cara assimilou aquilo. É igual o Taio Toshi, Exatamente. eu lembro do professor Samuel, eu ensinando Taio Toshi para alguns alunos meus. Pô, tô com dificuldade, tô com dificuldade. Aí eu falei, poxa, eu vou chamar um amigo meu. Aí chamei o professor Samuel, e eu e o Samuel, a gente faz o Taio Toshi da mesma maneira. A gente veio da mesma escola de judô. O professor Sim. Samuel fez o mesmo Taio Toshi e em 10 minutos estava todo mundo falando, nossa, agora eu sei fazer Taio Toshi. Eu falei, meu Deus. É É uma deixar a troca muito ignorância de gostosa, né? lado e trazer pessoas novas, né? Para ver a mente do aluno ali, cara. Sim, é uma troca muito gostosa. Eu acho muito legal trocar figurinha com um professor de. Tem, assim, sem desmerecer nenhuma arte marcial, mas eu gosto muito de trocar figurinha com um professor de jiu-jitsu, judô e aikido. Uhum. É, assim, eu acho muito legal a troca. Assim, o tanto de coisas que você aprende e você passa. Eu acho muito interessante. Pô, legal isso. Acho que ficou meio escuro a imagem. Tá todo mundo vendo o professor Rufino aí? Não, eu tava usando um negócio aqui, mas ele descarregou.
mas acho que dando para ver legal aí. Pessoal, e aí, estão gostando da nossa live? A caixa de perguntas está aberta. Quem tiver pergunta pode mandar pela caixa de pergunta. Se não souber usar a caixa de pergunta, pode colocar aqui que nós vamos começar a falar das perguntas, ok? Professor, voltando ao tema de Neuasa, luta de solo ali, e nós estávamos falando, eu também passo muito essa parte de treino de solos para os meus alunos, principalmente os alunos da turma de adulto, né? Porque tem aquele problema na coluna, problema na mão e tal, e eu venho trazendo isso. Eu vi o professor André Mariano falando, também usa 70% desse treino de Neuasa. E é um treino, hoje, a gente consegue dividir os competidores daqueles que querem só o bem-estar, né? Sim. Bem-estar que eu digo é aquele que sai do trabalho cansado, por exemplo, um advogado passou o dia todo fazendo 10 audiências, o dentista ali o tempo todinho só naquele mesmo movimento, enfim, outras pessoas, e chegam no treino, eu não quero competir, eu só venho aqui para me desestressar e eu quero ir embora. Infelizmente, Mitter, a gente sabe que competição não está ligada à saúde, né? Uhum. Porque é frequência cardíaca no extremo, articulação no extremo, tudo no extremo, certo? E chega um momento e que, mesmo para quem é competidor, vai ter um momento que ele vai parar de fazer aquilo, né? Então, eu sempre falo para a gente trabalhar um judô, mesmo para quem trabalha com competição, tentar fazer um judô para que depois o cara não saia, né? Porque se você só é competidor, depois ele vai perder o sentido, né? Então, se a gente trabalha esse judô sabendo, dentro de um tatame, aquele vai competir, aquele não quer, né? Esse aqui quer treinar mais leve. Mas antes disso, eu como sensei, eu gosto de fazer uma coisa com meus alunos. Para poder, como eu estou te falando, fazer um tatame democrático. Tem aquele cara que quer competir e tem o que não quer. Porém, tem como eles treinarem? Tem. Lutar é um diálogo. É um diálogo. Então, sempre falo, se você tá pegando no kimono do cara, você dá aquela puxada, dá uma nele, dá uma em você e tal, vocês estão trocando aquelas farpas ali, beleza, cai na porrada ali. Agora, se você tá vendo que o outro tá querendo fazer mais aquele drill ali e tal, eu acho que você deve respeitar, né? Porque o problema é que a gente tem uns brucutu que acha que vai engrossar o outro, descendo ataca nele. E pode ser que o cara não volte nunca mais. Porque não é o que ele quer. Um aluno aí já, né? É que nem você está falando, Mitter. Eu tenho um aluno dentista. Então, o cara vai machucar o instrumento do ganha-pão dele pra quê? Não vai. Ele quer lutar com cuidado. Eu tenho aluno que é cirurgião. Tem aluno, enfim, que não, ou então simplesmente não quer se machucar. E a gente tem que ter... Eu recebi um dia desse aí um aluno que inclusive, ele toca no Bruno Marrone. Ele toca, trombone, né? Trombone. Sim. E foi fazer uma visita na Academia X e falou, professor, meu ouro do meu corpo é a minha boca. Não estraga minha boca e nem meus braços. E se eu estragar minha boca e meus braços, acabou o meu dinheiro. Entendeu? E a gente já avisa, avisa aí o cara pegar leve contigo. E isso ele se sentiu muito bem, cara. Essa metodologia que a gente está usando na Mr. Top Team é o que eu sempre falo para os meus professores. A vida do competidor é uma vida curta. E ele, quando chega naquela parte do kick stop ali, da parada rápida, a partir de hoje eu não sou mais competidor. Ele trava ou entra numa depressão, não é? Ou some do esporte para sempre. Sim, o negócio, Mito, é que outra coisa que estão negligenciando muito no judô, e essa frase eu falo todo dia, é o bem-estar, benefício e prosperidade mútuo, né? Que é o Jita Kyoei. Se você não aplicar na prática o bem-estar mútuo, porque o que a gente vê muito é o cara que está ali, faixa preta, de repente é campeão disso, campeão daquilo, não, mas ele não trabalha a base do judô, que é o bem-estar, benefício mútuo, e o melhor uso da energia.
ele agride as pessoas, vê que o cara tá ali acuado e continua derrubando, continua amassando, achando que tá fazendo um favor para a pessoa. Pode Eu ser que falei isso dê certo? Pode. Tem gente que realmente gosta disso. Mas concorda comigo que a maioria não vai se adaptar, principalmente nos dias de hoje, que a gente certeza. sabe que, eu vou usar o termo Nutella, né? Aham. Mas tem uma meninada aí que não segura, cara. Se der É uma isso que eu quedona, ia ele nunca mais chegar. volta. A Porque na parte quando nossa a gente, época, o pau comia, né? sim, jogavam a gente, amassavam, não dava nada. Hoje os meninos, infelizmente, não têm mais a mesma resistência. Babava no tatame, apagava várias vezes e Brasil. Sim, e amanhã tá lá de novo, antes do horário Aham. combinado. Quando eu falo que a parte do atleta competidor, seja ele no judô, no jiu-jitsu, no karatê, qualquer outra modalidade é curta, é justamente por isso. É a preocupação. Hoje, um atleta desse de alto rendimento, se ele não tiver no mundo de hoje, diferente dos campeonatos que a gente via ali anteriormente, tipo um vale tudo da vida, que o cara fazia 3 lutas no mesmo dia, né? Hoje o cara luta ali um dia, só vai lutar daqui a 6 meses. Hoje o Sim, estudo, a fisiologia do corpo humano, todo esse estudo que está vindo aí, veio para beneficiar. Existem pessoas que, não, eu lutava, aguento fazer 10 lutas aqui. Sim, a gente aguenta fazer 10 lutas. Mas a vida do competidor é curta, por isso, aquele competidor que não tem um nutricionista, um fisioterapeuta, um psicólogo, ele vai acabando mais rápido nessa rotina dele. exatamente. E outra coisa que também a gente tem que eu pondero muito, que eu converso muito com meus alunos, é aonde a competição vai te levar, certo? Uhum. Se você vê aquele menino que está ganhando, ganhando, inclusive quando eu vejo algum aluno que está ficando, de repente, muito bom, eu recomendo outros professores que o tatame dele, de repente, tenha mais pessoas do peso dele. É um Uhum. outro erro que eu acho também, tem professor que ele acha que o aluno é dele. E aluno não é nosso. O aluno, ele é seu amigo ali, sempre vai ser, mas eu acho que a partir do momento que de repente o tatame não dê para ele o que ele procura, ele deva sair. Uhum. Conversa com o professor. É que nem eu estou te falando, de repente eu tenho um aluno pesado, bom de competição e tudo, e eu não tenho ninguém na minha academia peso pesado para esse cara treinar. Eu vejo muito professor segurando aquele cara lá. E ele Uhum. quer competir. Então, eu acho que ele tem que buscar um lugar que ele tenha pessoas para ele treinar, né? E buscar esse equilíbrio, né? Que judô você quer? Que luta você quer? Você quer ser competidor? Você quer ser... Porque, por exemplo, se você está fazendo um judô trabalhando o bem-estar mútuo, pode ter todos os pesos, todo mundo ali no mesmo tatame que vai dar para treinar. Por quê? Existe o diálogo, né? Uhum. E o diálogo na luta é silencioso. O diálogo é gole manga. E ali você vai sentindo. Eu, pessoalmente, eu acho covardia você ficar amassando uma pessoa que não reage. Ficar finalizando, pegando o braço. Por que você não para um pouco ali, ensina esse cara para ele ir ficando mais forte e chegar um momento que ele treinar de igual para igual com você e esse treino ficar mais produtivo? Vai estimulando ele treino pós-treino, né, cara? Exatamente, porque tem gente que dá certo você ficar batendo nele, amassando e tal, mas eu acredito que seja poucos. A maioria não se adapta a esse treinamento de choque. Hoje a gente tem feito isso, principalmente aqui na Minter Top Team. Lá na frente, quando a gente começou a tua live, sandalinha organizada, a gente está fazendo isso em todas as modalidades. Nosso professor de judô faz isso, o professor de jiu-jitsu faz, os professores de boxe, muay thai estão fazendo também da mesma coisa. A gente está O chi- trazendo a essência do judô, a essência antiga lá dos orientais para dentro da nossa escola, cara. Isso tem dado muito certo. Tem Você fala o aluno lá que chinelo virado chega, para joga. fora? Oi? Você fala o chinelo virado para fora? Tem gente que chega lá, joga de qualquer jeito, professor, pá, parou, volta lá, arruma tua sandália.
faz a saudação para entrar, e isso está dando muito certo, entendeu? É, E aí, quando as pessoas de fora vão treinar com a gente, no término do treino, eles falam, pô, lá na minha academia não tem isso, vou passar a fazer isso agora. E é bem legal, cara. A gente está propagando as coisas corretas, né? sim, tem um ponto aí, Mitter, que eu acho muito interessante que eu falo, porque assim, eu gosto muito de pesquisar a cultura oriental. E o oriental, ele preza muito pela beleza. Você vê que o prato deles é bonito, a beleza. Eles dizem que a beleza harmoniza o ambiente. Você entra numa casa japonesa, você vê que é harmonioso. Então, Aham, quando você entra numa academia, que as mochilas estão bem posicionadas, os chinelos estão ali certinhos, dentro do possível, né? Também não dá para ser muito quadrado. Mas aham. você entra no lugar sentindo organização. E você sente o lugar mais leve, eu acho. Pelo menos a impressão que eu tenho. Aham. Beleza. Pessoal, a gente está em 2 minutinhos aqui para terminar nossa live. Vai perguntando, professor, antes de mais nada, eu queria te agradecer aí por essa oportunidade. Mandar um abraço aqui para as pessoas, professor Bida, professor de capoeira e jiu-jitsu, Viviane, Thiago Chodan, Cecília, Carmen, do lado da Mitter Top Team, mestre André Mariano, mestre Edmilson Alves, presente na nossa live, Carlos Henrique, o Luiz, Pedro Schutter, Nego Bala, os Nego, Fernando, o Nilson do Judô, uma galera aqui, Rosane, Jô, professor Paulo de Karatê, professor Gilmar Luiz, nosso Kodansha. Sensei Gilmar está aqui presente. É isso aí, galera. Professor, aquela frase impactante para a gente terminar a nossa live aí. Primeiramente, agradecer. Uma honra, viu, Mito? Você é um cara que eu gosto demais. Você tem um coração Obrigado. muito bom. Olha, uma frase que eu gosto muito de pensar nela todos os dias é: o que quer que você vá fazer na sua vida, tenha constância. Constância. Porque, só justificando aqui a frase, Mito, rapidamente, hoje, com a rapidez de tudo, principalmente da tecnologia, as pessoas ficaram muito imediatistas. E nós, como judocas, sabemos que as coisas precisam de tempo para amadurecer. Então, o que quer que você for fazer na sua vida, passa com constância. Maravilha. Pessoal, meditem, não deixe aqui nada de mau trabalho. Eu sei que às vezes a gente fica meio para fora do mundo com essas notícias, algo acontece na nossa vida e a gente fica bem para baixo. Procure ficar sozinho, como o professor Rufino falou. Bola para frente, tudo vai dar certo. Às vezes a gente é pego de surpresa, né, professor? E nosso mundo despenca, mas vai dar tudo certo. Beleza? Muito obrigado, professor, por essa live maravilhosa. Foi uma honra estar contigo aí. Oração, gente. Eu sempre pego pelo lado laico, mas eu acho que a gente está num momento de reflexão e oração. Beleza. Muito obrigado, galera. Vai cair a live, 10 segundinhos. Muito obrigado por todos. Terça-feira tem mais. Até a próxima. Sábado tem aula de hitbox aqui na live da Mitter